Hoje vamos falar sobre independência financeira. Essa é a nossa segunda aula sobre educação financeira básica e investimentos. Será que é possível ser milionário mesmo ganhando pouco dinheiro? É isso que nós vamos ver no dia de hoje. Então vamos para a nossa palestra aqui, né? Independência financeira. O que é uma independência financeira, pessoal? É quando os seus rendimentos dos seus ativos, bom, igual a gente viu na aula anterior, o que são ativos e passivos, né? Então é quando seus ativos, seus investimentos, os rendimentos deles vão pagar todas as suas contas. Então você não vai depender do governo de aposentadoria, você não vai depender de um trabalho, todo o seu investimento, ele nunca vai acabar, os rendimentos dele vão pagar todas as suas contas. Então essa é a independência. Tá, e o que ela proporciona? Ela então vai te dar uma liberdade de escolher o que você quer trabalhar. Ou quem você quer ajudar, se você quer fazer um trabalho voluntário, uma caridade, ou desfrutar da vida, né. Então você tem uma liberdade para você escolher o que você quer. Por isso que no início a gente pode trabalhar em qualquer coisa, vamos dizer assim, mesmo que a gente não goste tanto, para juntar aquele dinheiro até alcançar a nossa independência financeira. Porque você alcançando a independência financeira, você não vai depender daquele trabalho, você não vai depender mais de do de não escolher o que você vai trabalhar, então você vai poder escolher, e aí você faz o que você gosta, ok? Eu vou agora apresentar uma planilha de independência financeira para a gente analisar o que vale mais a pena, né? Será que a gente investir antes ou depois, né? Investir muito dinheiro? Será que o que vale é o longo prazo? Então a gente vai trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, nós vamos verificar o que é mais importante, valor do aporte ou tempo? Vocês vão verificar que é o tempo. Se é importante onde você investe, qual vai ser a taxa de retorno, né, e as próximas gerações. Então, a gente vai olhar isso daqui a pouco. Então, essa é a planilha que eu falei para vocês aqui de dependência financeira, uma planilha bem simples que eu fiz, só para vocês entenderem. Vocês vão verificar que aqui eu não coloquei a inflação, tá? Então, mas já vai te dar uma ideia do que juntar. Então, vamos imaginar que você ganha um salário mínimo, tá? Então, eu sei que é muito difícil viver com um salário mínimo, mas essa é a realidade, às vezes, por exemplo, de um soldado que acabou de ingressar no Exército Brasileiro. Então, ele, na maioria das vezes, ele mora com a família, tem alguns dele que não precisa ajudar os familiares, ele começa a ganhar o salário dele. E na maioria das vezes ele acaba gastando tudo, ele não guarda. Então, mas vamos verificar se ele começasse a guardar o dinheiro dele, o que aconteceria, né? Então vamos dizer um garoto de 18 anos, ele tem um salário mínimo aí em torno de R$ 1.400 na data de hoje, então ele vai fazer um aporte mensal de 10%. Lembra que no livro que a gente viu na aula passada, tanto Pai Rico, Pai Pobre, como O Homem Mais Rico da Babilônia, né, falava para você guardar no mínimo 10%. Então ele guarda 10%, ele vai guardar R$ 140 por mês. E a gente vai considerar uma taxa de juros anuais de 10%. Que é uma taxa média que o pessoal fala que consegue um rendimento em ações e fundo imobiliário, ok? Então, uma taxa média aí de 10%. Vamos verificar, então vamos entender um pouco essa planilha aqui. Então, o primeiro ano que ele juntou, ele total guardado dele vai ser 12 vezes 140. Confere? Deixa eu. Espera aí, deu um erro. 12 vezes 140. O valor investindo, rendendo, a gente ainda vai considerar zero. Vamos considerar que ele não rende mensalmente, sim anualmente, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Os juros anual zero e quanto que ele conseguiu acumular no final do ano. Então, no primeiro ano, ele conseguiu acumular R$ 1.680. O rendimento no ano seguinte, a gente considerando 10%, vai ser de R$ 168. E daria o quê? Depois um rendimento mensal, que eu vou pegar esse rendimento do ano seguinte, dividir por 12, então depois do segundo ano, ele teria um rendimento aí de R$ 14 dos investimentos dele, ok? No segundo ano, continuando a planilha aqui, você vai investir mais R$ 1.680, se o seu salário não aumentar, nós estamos fazendo uma simulação assim. Então, você já tem um total investido em 1.680,
você vai ter uns juros naquele ano do capital que você investiu no ano passado de R$ 168, então você vai ter o acumulado o quê? Vai ser o que você guardou, o que você tinha no ano anterior, mais os juros do que teve do aplicação do ano anterior, que dá 3.528, que dá um rendimento anual no ano 352, que daria R$ 29,40 por mês. Ó, pode parecer pouco, pessoal, mas vamos analisar a tabela com o tempo. Quanto tempo essa pessoa demoraria para ela se aposentar, né, alcançar a independência financeira dela? Então, depois de 26 anos, ela vai ter um capital de 183.000, vai ter um rendimento anual de 18.000, então ele já vai conseguir ultrapassar o que ele ganha, tá? Então, por essas contas, toda pessoa, olha só que importante aqui, ó, guarda isso. Toda pessoa que se juntar 10% do que ganha, poderá se aposentar em 30 anos e para o resto da vida, não precisará do governo. Olha só, isso é muito importante. As pessoas não têm noção disso. Ela começa a trabalhar com 18 anos, vai até a aposentadoria de 65 anos para ganhar um salário mínimo, sendo que você poderia estar ganhando um salário mínimo já com 25 anos de trabalho, tá? Você não precisaria trabalhar 50 anos. Então, isso é muito importante aqui para quem pensa a longo prazo, tá, senhores? E olha só, vamos dizer aqui, ó, então vamos considerar aqui a idade dele. Ele começou a trabalhar com 18 anos, então ele se aposentaria aqui, poderia se aposentar, então aqui ele alcança a independência financeira dele com 43 anos. Mas normalmente ele está muito novo, ele vai continuar trabalhando, e vamos dizer que ele continue trabalhando com salário mínimo, e vai se aposentar com 65 anos, que é o que a gente normalmente se aposenta pelo governo. Com 65 anos, ele teria juntado 1.600.000, senhores, né? Então, com 60 anos, ele já seria milionário, ganhando apenas um salário mínimo. Pô, Correia Lima, é ilusório isso, guardar o dinheiro de um salário mínimo no Brasil. É, mas se você pensar, colocar isso aí que talvez seria possível, você, lógico, você não vai tender a querer ganhar um salário mínimo pro resto da vida. Você, às vezes, vai trabalhar, vai estudar, né, vai tentar galgar um pouco mais seu conhecimento, fazer um curso técnico para ganhar um pouco mais. Mas vamos dizer que você consiga guardar, você chegaria a ser milionário nessa vida com um salário mínimo aos 60 anos. Então, aos 65 anos, você teria uma renda, você teria um patrimônio de 1.600.000, teria um rendimento de R$ 160.000 por ano e teria um rendimento mensal, você teria um rendimento mensal para te sustentar de R$ 13.000. Sendo que você fosse para o INSS, você ganharia R$ 1.400. Olha a diferença em você começar a juntar o dinheiro desde cedo. É muito importante esse conhecimento. Tá, e se eu não conseguir juntar isso, Coelhinho? Vamos dizer que você junte, seu filho nasceu, você vai juntar R$ 50 por mês. Olha só, R$ 50 por mês. Então você junta R$ 50 por mês, seu filho nasceu, aqui ó, um aninho dele aqui, tá? Você guarda R$ 600 por ano, R$ 50. É menos de é uma pizza por mês que você vai deixar de comer, pessoal. Olha só, esse seu filho, se você ensinasse isso para ele chegaria a ser milionário com 54 anos, juntando R$ 50 por mês. O que é importante? É importante você começar o mais cedo possível, independente da quantia. Não demora para você vai. Vamos dizer que você vai esperar você ganhar muito dinheiro. Então você vai começar a juntar dinheiro lá para os 45 anos. 45 anos eu vou juntar aqui 4.000 por mês. Tá, então eu estou ganhando salário 40.000, eu vou juntar 4.000 por mês. Você chegaria a 1.000.000 em com 56 anos, tá? Mas muita gente, isso aqui é irreal. Normalmente a pessoa vai ganhar aqui na faixa de uns 10, 15.000,
né, então ela vai juntar R$ 1.500 por mês, se fosse possível, ela vai chegar aos 65 anos para ganhar 1.000.000. Lembra que a pessoa que juntou R$ 50 por mês, ela chega aos 60 anos com 1.000.000. Então, o que que vale mais? Você juntar, demorar muito tempo para acumular, para depois: "Ah, vou ganhar muito dinheiro para investir", ou vale a pena você investir com pouco dinheiro? Vale a pena você investir com pouco dinheiro, o mais cedo possível. Eu tinha amigo do IME, né, um outro aluno, companheiro lá de turma, né, naquela época eu não tinha esse conhecimento de guardar dinheiro. A gente ganhava R$ 200 por mês. Ele todo mês ele guardava um pouco de dinheiro para investir, né. Então ele já tinha aquela mentalidade que eu só comecei a estudar um pouco isso depois dos 28 anos, então eu perdi muito tempo. Esse investimento em ações e fundo imobiliário eu comecei em 2019, então é muito recente ali e tem dado certo. Então se esse conhecimento tivesse passado dos para os meus pais, dos meus pais para mim e por aí vai, eu estaria numa situação financeira, ó, excepcional, provavelmente eu já teria alcançado minha independência financeira e não estaria dependendo do governo para na minha aposentadoria, ok? Então, outra coisa importante, olha só que importante, vamos voltar lá para o meu salário mínimo, né, então R$ 1.400. Então eu comecei a trabalhar com 18 anos, com meus 43 anos, eu já conseguiria minha independência financeira, eu já ganharia ali, ó. Vamos dizer que eu continuei trabalhando, me aposentei com 65 anos. Então, eu vou ter um patrimônio, um rendimento de 13.000. Se eu continuar juntando esse dinheiro nunca vai acabar, ele vai passar para os meus filhos e para os meus netos. Meus filhos vão render, vão herdar aí de patrimônio mais de R$ 1.000.000. E se eu não me aposentar com 65 anos, hoje em dia o pessoal trabalha até 75 anos, né? Eu teria investido R$ 4.000.000, né, e ganharia 35.000 por mês. Olha só o que que os juros compostos fazem. O que que é você investir bem cedo, mesmo que seja pouco recurso. Isso faz toda a diferença para a independência financeira. Ensine isso para os seus filhos, compartilhe esse vídeo. Ele é extremamente importante para o conhecimento de todo mundo. Então, voltando para a nossa palestra, o que é mais importante, pessoal? O valor do aporte ou o tempo? O tempo. Quanto antes você começar a investir, guardar o seu dinheiro, melhor, independente de quanto for, tá? E o que que é importante onde você investe? Qual a taxa de retorno? Vamos verificar lá a taxa de retorno que eu botei 10%, né, que é uma taxa razoável. Ela faz diferença? Faz. Então, vamos verificar quanto é o retorno hoje? Retorno anual da poupança. Você que coloca seu dinheiro em poupança, tá? Vamos verificar aqui. Quando a taxa Selic, o rendimento da poupança é 0,5% ao mês, mais o TR. Vamos poupança em 2024. Vamos pegar o de 2024. Ó, o retorno aproximadamente da poupança foi de 7%, tá? Então faria diferença eu investir em poupança ou em fundo imobiliário e ações? Vamos colocar 7% aqui. Então lembrando que guardando R$ 140 por mês, eu me aposentaria em 43 anos. Aí eu vou botar na poupança, 7% aqui ao ano. Quando que eu iria me aposentar? Com 54 anos. Subiu 10 anos. Então, aonde você investe seu capital é muito importante. Qual a taxa anual que você vai ter de juros, ok? De rendimento. Então, se você colocar numa poupança que às vezes perde para a inflação, né, é um péssimo negócio botar na poupança, né, você vai ter um juro muito baixo, vai ser mais difícil você conseguir a sua independência financeira, mas você conseguiria. Então, mesmo aqui você conseguiria.
dependendo, lógico, da inflação, ok? Então, outra coisa, uma observação, não busque taxas absurdas, tá? Você vai perder dinheiro. Não existe ganhar 10% ao mês, 20% ao mês, 100% ao ano. Isso não existe, pessoal. Nem os caras mais sinistros de conhecimento buscam isso. Então, isso é mentira. Vai só levar seu dinheiro. Normalmente é uma pirâmide. Então, não busquem taxas absurdas, tá? Uma taxa ali entre 8 e 12% ao ano já é excepcional, entendeu? Lógico que a nossa Selic hoje está muito alta. Então, mas normalmente colocando uma taxa Selic mais baixa, esse seria o que você buscaria ali, tá. Hoje você tem rendimentos de 14% ao ano. Ah, uma coisa importante, a sua próxima geração, seus filhos e seus netos serão milionários. Então, imagina você eu mostrei aqui para vocês, guardando R$ 50 por mês desde que seu filho nasceu. Ele será milionário e essa herança passará para os seus netos, se você ensinar eles sobre investimentos, tá. Comece hoje a se pagar primeiro. O valor que você conseguir, é isso que importa. Essa aula de hoje, queria colocar isso na mente de vocês, a importância de guardar dinheiro, independente do valor que seja, cria essa rotina, esse hábito de guardar o dinheiro todo mês. O primeiro quando assim que você receber o pagamento, retira aquele valor, né, coloque no seu investimento e você vai conseguir o seu objetivo de alcançar a independência financeira nessa vida. Eu desejo para você uma boa sorte e acompanhe nossas aulas. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, eu vou tentar responder o mais breve possível. Forte abraço, tudo de bom.